graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Continuamos no confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, segunda-feira eu sempre reservo para fazer uma reflexão da palavra que nós meditamos no dia anterior, no caso no domingo. Ontem nós demos continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Falamos ontem de Marcos capítulo 6, do 45 ao 56, que narra aquele episódio onde Jesus, ele vendo os discípulos com uma certa dificuldade no mar, ele vem andando por sobre o mar em encontro aos discípulos. Mas por incrível que pareça, os discípulos olham para Jesus e acham que ele é um fantasma. E aí Jesus fala algo muito interessante para eles, ele fala: não temas, sou eu. Mas quando ele fala não temas, sou eu, ele usa a mesma palavra no grego que é usado em Êxodo 3,14, onde Moisés pergunta para Deus: quem é o Senhor? E Deus fala para Moisés: eu sou. Ou seja, o eu sou do Antigo Testamento também é o eu sou do Novo Testamento manifestado na pessoa de Jesus. Agora, o interessante é que os discípulos olharam para ele e acharam que ele era um fantasma, ou seja, não enxergaram exatamente quem ele é. E o texto faz questão de relatar isso. O texto diz que os discípulos estavam com o coração endurecido. Interessante isso. Por mais que eles andassem com Jesus, ouvissem Jesus, eles ainda não haviam entendido dois aspectos sobre Jesus que é muito importante e que nós também devemos levar em conta. Eles não entenderam o chamado de Jesus e nem a identidade de Jesus. Bom, Jesus, ele veio a essa terra com um objetivo muito claro. Ele veio perdoar os pecados dos homens, ele veio redimir a criação, tudo isso para a sua própria glória. E os discípulos não estavam entendendo isso. Se você ler o capítulo ou os versículos anteriores, o episódio anterior, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, há um clamor popular por uma revolução. E na cabeça do judeu, na cabeça do israelita daquela época, essa revolução viria a partir de uma revolução militar, uma revolução política. E aí Jesus tira os discípulos de cena, por quê? Porque eles não estavam entendendo o seu chamado. Jesus não veio para ser um revolucionário, Jesus não veio para dividir o pão entre os pobres, Jesus não veio a não ser para, como eu disse, perdoar o homem dos seus pecados, redimir a criação, e isso para a sua própria glória. Mas teve mais. Aqueles discípulos também não entenderam a identidade de Jesus, eles não sabiam exatamente quem era Jesus. E aí o que nós podemos dizer é o seguinte: se Jesus é o que a Bíblia diz que ele é, então nós estamos diante do grande eu sou do Antigo Testamento. O Deus poderoso, o Deus justo, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Criador de todas as coisas, o governador do universo. Esse era Jesus. E quando ele declara, sou eu, ele está exatamente dizendo, eu sou o mesmo Deus do Antigo Testamento, e isso é maravilhoso. Porém, aqueles discípulos não entenderam qual era a identidade de Jesus, e aí quando nós olhamos para os dias de hoje, nós podemos fazer a mesma aplicação. Muitas pessoas não entendem o que Jesus veio fazer aqui, e muitas pessoas não entendem quem Jesus é. Para eles, Jesus é apenas um dentre os outros, Jesus é apenas mais um Deus, o Deus que você adora, que o outro pode adorar outro pode adorar outro. Enfim, essa é a identidade de Jesus para muitas pessoas. Mas Jesus deixou claro que ele é o Deus sobre todos os deuses, o rei sobre todos os reis. Além disso, o que ele veio fazer aqui ficou muito claro. Ele não é um solucionador de problemas, ele não veio estabelecer um novo tipo de sociedade, ele não veio estabelecer uma nova política, não. Ele veio exatamente perdoar os homens dos seus pecados, e esse é o objetivo dele na sua vida. Não é apenas resolver o seu problema pontual, não é apenas resolver o seu problema para hoje, mas o objetivo dele é, primeiro, perdoar os nossos pecados, segundo, redimir a criação, tudo isso para a sua própria glória. E foi isso que nós vimos ontem no texto. Interessante notar que
Pedro, o homem por trás do Evangelho de Marcos, não faz qualquer citação do fato de ele ter andado sobre as águas. Na verdade, tentaram andar, depois começaram a se afundar e assim por diante, texto que nós conhecemos muito em Mateus. Pedro não faz qualquer menção disso. Por quê? Porque, na verdade, Pedro queria mostrar que o ponto central do texto não é ele. O ponto central do texto não é o fato dele ter andado sobre as águas ou tentar andar sobre as águas. O ponto central do texto é aquele que disse eu sou. E aí nós podemos fazer essa aplicação. O eu sou está passando. Será que você pode continuar da mesma forma? Será que eu posso continuar da mesma forma? A resposta é não. Nós somos completamente transformados quando ouvimos da voz, quando ouvimos da boca dele, eu sou, não temas. Então, fique com essa palavra, medite nessa palavra, caminhe sobre essa palavra durante toda essa semana, que o grande eu sou possa se manifestar para você e você possa entender efetivamente quem ele é e principalmente o que ele veio fazer aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós.